Conosco para um bate-papo rapidinho, senadora Ana Amélia Lemos, que esteve em Cachoeira do Sul nesta última sexta-feira. Senadora, boa tarde. Como é que a senhora vê atualmente o cenário de governabilidade aqui do estado do Rio Grande do Sul? Sua primeira avaliação, por favor. Olha, o governador Sartori está enfrentando, como todos os governos de todos os estados, uma situação de penúria financeira que impacta negativamente sobre as ações, inclusive do custeio da máquina pública. Veja, nenhum governador, nenhum gestor gostaria de atrasar pagamento de salários. Ele foi forçado a fazer isso por conta de um descasamento entre a receita e a despesa. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, que também parcelou dívidas, e outros estados aconteceu, Minas Gerais aconteceu também. Prefeituras vão começar a fazer isso também no Rio Grande do Sul, e por conta de uma crise federativa. Nós estamos discutindo lá em Brasília, nesse momento, a questão da Lei Candir, porque o estado tem créditos a receber porque tem desoneração de exportações e a União tem uma dívida com a União. Então, por que não fecha essa conta negociando o crédito que nós temos com o débito que temos com a União? Então, mas é uma negociação complicada, eu reconheço. Começamos agora numa comissão especial da chamada Lei Candir, não só no Senado, mas também em relação à Assembleia Legislativa. Vamos ver se conseguimos chegar a um tempo adequado para resolver esse problema. Ana Amélia Lemos, futuro político, reeleição ou se candidata a governo do estado? Não, eu já fiz a minha parte em 2014 como candidata ao governo do estado, dei a minha contribuição ao partido, que como me solicitou, mas já avisei ao partido que 2018, que teremos eleições o ano que vem, se o partido assim entender e se os eleitores gaúchos também entenderem, eu vou continuar no Senado, porque eu penso que o Senado, como Casa da República, a Casa dos Estados, por isso que é 3 senadores por estado, independente do tamanho. Eu tenho feito um trabalho que diz respeito aos interesses do nosso estado, em relação à saúde pública, à infraestrutura, à área de educação. Então, há vários outros segmentos, inclusive a regulação da economia, censo agropecuário, tudo isso. A minha agenda é muito diversificada. Então, eu penso que dá para fazer um trabalho importante, inclusive em relação, para você ter uma ideia, desde que eu cheguei no Senado em 2011 até agora, foram 100 milhões de reais que vieram para o Rio Grande do Sul através de emendas de minha autoria. E isso ajuda, não que a emenda seja a grande solução, mas ela ajuda. Olha, 100 milhões de reais, diluídos ao longo desses 8 anos, é um volume de recursos apreciável. E hoje, a rigor, teria que a metade disso ser para a área de saúde. Então, eu acho que a gente pode continuar ajudando nesses aspectos para o nosso estado, que precisa tanto, de todos. Senadora, Brasília ferve, é um caldeirão, Lava Jato e tudo mais. O colega senador Aécio Neves é o assunto do momento. Qual é a sua posição a respeito? Eu não tenho, a minha posição é a mesma. Qual é a minha declaração permanente desde que cassamos o mandato do senador Demóstenes Torres em 2011 e depois cassamos o mandato de Delcídio do Amaral em 2014. A minha régua moral é a mesma, seja ele para o adversário, seja ele para o meu correligionário. Portanto, assim como eu não tive nenhuma dúvida em relação a Demóstenes na cassação do mandato, também não tive em relação a Delcídio do Amaral, mesmo tendo relações pessoais com o ex-senador do Mato Grosso do Sul e também com as relações muito pessoais com Aécio Neves, com quem estivemos juntos na campanha de 2014. Mas isso não me dá o direito a ignorar a gravidade das denúncias, da delação, porque o caso dele, Aécio, é muito parecido com o de Delcídio do Amaral. Então eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. A mesma régua moral é a que valeu para Demóstenes, para Delcídio e vai valer também para Aécio Neves. Vou votar, se for julgado pela cassação, vou votar pela cassação ou pela manutenção da deliberação do Supremo Tribunal Federal. Última perguntinha, senadora, eu sei que o tempo é curto. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a senhora acha que vai mudar o ritmo da Lava Jato ou não deve influenciar? As pessoas que imaginam que Raquel Dodge vai amolecer a vida dos denunciados se enganam redondamente. Ela é talvez mais dura do que Rodrigo Janot, seu antecessor.
A diferença é que ela é uma profissional cuidando da instituição dela para que cumpra rigorosamente as suas tarefas, as suas prerrogativas e as suas competências. Ela não é mulher de aparecer, ela não gosta de holofotes, ela gosta de trabalhar. E por isso que eu acho que nesse momento é a coisa melhor que pode acontecer ao Brasil, porque holofote demais às vezes é trabalho de menos, resultado de menos, e aí o risco da impunidade aumenta mais. Veja os problemas que o doutor Rodrigo Janot, quem eu sempre defendi, teve ao conceder um acordo de leniência com os irmãos Batista, que era um favorecimento à inimputabilidade. Eles estavam gozando do luxo de Nova York, enquanto tinham roubado milhões e milhões do Brasil e tenham feito uma aliança, eu diria, espúria com a classe política, muitos parlamentares envolvidos, na famosa Operação Lava Jato e outras também em relação à relação com o Joesley Batista. Então, eu acho que a doutora Raquel vai, sim, honrar aquilo que a instituição, o Ministério Público tem com a sociedade, que é defender o interesse da sociedade. O Brasil tem esperança. O Brasil é maior que a crise, o Brasil é um país grande e eu acho que nós temos, como ela disse no discurso de posse, eu estava lá, o Brasil está passando por um processo de depuração e nós temos que aproveitar a Lava Jato para mudar de fato, porque quando o Collor afastado do poder, eu disse, o Brasil precisa ser diferente, aprender essa crise do impeachment, que foi o primeiro depois da Constituição de 88. Aí veio o mensalão, imagina, que foi os Correios, que estão quebrados. Aí eu disse, bom, agora tomara que resolva o problema. Não, José Dirceu foi cassado o mandato no mensalão. Depois do mensalão veio o Petrolão. E tudo isso sob o comando do Partido dos Trabalhadores. É lamentável. E que o líder esteja envolvido. As declarações de Antônio Pallotti sobre o processo não restam mais dúvidas. Não se pode dizer que há perseguição política. É uma coisa muito grave que aconteceu, porque inclusive lesou a boa-fé de muitas pessoas que acreditaram, não sendo petistas, acreditaram nos projetos de honestidade, de responsabilidade do Partido dos Trabalhadores. E aí foi a negação daquilo que se pregava. Então, por isso que eu penso que a população vai ter em 2018 um grande momento de desafio para saber fazer as suas escolhas e para que o país mude de fato e as práticas políticas e as escolhas sejam sobre pessoas que sejam comprometidas com o interesse público e não com o interesse do seu próprio bolso ou do seu próprio interesse particular, mas sim com o interesse das pessoas.